A paz do Senhor, quero aqui falar de um tema muito importante para nossas vidas. Quero falar sobre superação. E o primeiro ponto que eu quero aqui destacar é que você é o maior exemplo de superação. Veja quantas coisas você teve que superar na sua vida para chegar aonde você está hoje. Sabe? Quantas adversidades, quantas frustrações, quantas decepções, quantas crises, crise na área da família, crise financeira, crise na saúde, crise no trabalho, crise nas relações sociais, quantas adversidades você teve que superar para chegar aonde você está hoje. É por isso que você está de pé, porque você superou muitas coisas. Só que nós precisamos entender que há um propósito de Deus para nossas vidas. Há um alvo que precisamos alcançar, e a única forma que nós temos de continuar prosseguindo para o alvo é continuar superando todos os dias. E o primeiro ponto que eu trago aqui é que a superação, ela é uma necessidade. Eu e você temos a necessidade de superar. Nós precisamos superar todos os dias, superar aquilo que não deu certo, superar as dificuldades, superar as decepções, as frustrações. Nós precisamos superar. Segundo ponto é que a superação ela é insubstituível. Existem muitas coisas que eu até posso fazer por você. Por exemplo, eu posso orar por você, eu posso aconselhar você, eu posso contribuir nos seus sonhos, nos seus projetos, eu posso fazer muitas coisas por você, mas eu não posso superar por você. A superação, ela é uma decisão sua. É você que decide superar. É você que precisa superar. Porque ou você supera, ou você vai parar no tempo. Ou você supera, ou você não vai conseguir prosseguir para o alvo. Ou você supera, ou você não vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, se eu quero continuar prosseguindo para o alvo, se eu quero avançar, se eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida, eu preciso superar todos os dias as adversidades, os obstáculos, as barreiras, tudo aquilo que vem contra a minha vida, para me desanimar, para me fazer desistir. Eu preciso superar. Eu preciso levantar a cabeça todos os dias, sacudir a poeira e continuar de pé, lutando. Nós precisamos superar. O terceiro ponto é que a superação não tem como disfarçar. Você pode até fingir que superou. Você pode até disfarçar que superou. Mas uma hora o silêncio vai falar mais alto. Porque a superação ela tem que acontecer aqui dentro. Algo que deu errado. E aí não dá para fingir que superou, não. Nós temos que superar primeiro aqui dentro, para depois se colocar de pé e continuar lutando. E o último ponto para fechar essa parte é que nós precisamos ter pressa em superar. Porque tem gente que travou no tempo porque está guardando mágoa de algo que deu errado há 10 anos atrás. Tem gente que parou no tempo, parou de prosseguir, de avançar, por causa dos traumas de algo que aconteceu há 10 anos atrás. Te frustraram, te decepcionaram, te enganaram há 10 anos atrás, e por causa disso você ainda não conseguiu superar essa decepção. Você ainda não conseguiu superar aquilo que deu errado lá atrás. E aí por isso você não conseguiu avançar, você não conseguiu prosseguir. Então nós precisamos ter pressa em superar. E aí eu quero ler um texto bíblico com você, Lucas capítulo 24, e o versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam, discutiam
O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, esses homens, eles estavam frustrados. Esses homens, eles estavam decepcionados, porque eles abandonaram tudo, eles largaram tudo para seguir Jesus. Só que o Jesus que eles abandonaram tudo para segui-lo, eles veem com seus próprios olhos esse Jesus sendo torturado, esse Jesus sendo crucificado, pendurado numa cruz. Eles veem esse Jesus morrendo numa cruz, crucificado. E agora bate o desespero, agora bate o desânimo, bate, sabe, a angústia, a tristeza, a frustração, a decepção, a ponto de ao terceiro dia eles abandonarem tudo e retornarem para as suas aldeias. Só que sabe o que aconteceu? É que no caminho, já no terceiro dia, esse Jesus que eles viram acontecer tudo isso, esse Jesus agora, ele ressuscitou. Esse Jesus, ele superou. E esse Jesus agora está andando com eles, está no meio deles, está conversando com eles, mas os olhos deles não conseguiram perceber a presença de Jesus. Por quê? Porque o seu coração, a sua mente estava presa no passado. Eles estavam lembrando de um Jesus que foi humilhado, que foi morto há 3 dias atrás. E por causa disso eles não conseguiram ver Jesus no momento presente. Então você precisa superar as decepções, você precisa superar as frustrações, porque ou você supera, ou Jesus vai estar do teu lado, caminhando com você, e você não vai conseguir perceber a presença dele na sua vida. Você precisa superar. Jesus é o maior exemplo de superação. Algo aconteceu com Jesus há 3 dias atrás. Foi humilhado, foi arrastado pela multidão, foi colocado numa cruz, foi morto, atacaram ele ali com uma lança, furaram ali as suas costelas. Mas no terceiro dia, esse Jesus, ele ressuscitou. No terceiro dia, ele está andando com seus discípulos. Então Jesus é o maior exemplo de superação. Jesus superou tudo aquilo que deu errado. Sabe, Jesus tinha tudo para viver o resto da vida traumatizado, decepcionado. Jesus tinha tudo para desistir do propósito de Deus. Mas você acha que ele desistiu? Não. Depois que ele ressuscitou, sabe o que ele fez? Ele foi atrás dos seus discípulos, discípulos que o abandonaram, discípulos que o negaram, discípulos que, sabe, abandonaram ele. E ele foi atrás, e ele disse: gente, vamos recomeçar, vamos recomeçar. Então Jesus, ele é o maior exemplo de superação, sabe? E ali ele recomeça ali com aqueles discípulos, com aqueles 11 discípulos. Ele prepara eles, fortalece eles no período de 40 dias. Depois disso, ele se despede deles e ele sobe ao céu. E ele faz uma recomendação para aqueles discípulos: ide para Jerusalém, permanecer lá até que do alto seja revestido de poder. E depois disso vocês vão pregar Jerusalém, Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Nós vamos ganhar o mundo inteiro com a palavra de Deus. Você acha que Jesus desistiu do propósito? Não! Jesus não desistiu. E por causa disso, hoje já somos quase 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro, porque Jesus superou a cruz. Jesus superou a morte. Jesus superou os inimigos, a oposição. Jesus superou.
Então nós precisamos entender se queremos viver o propósito de Deus na nossa vida.